Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar a estudar sobre o período regencial, que foi o período em que o Brasil foi governado por regentes, entre 1831 e 1840. E por que isso, né? Porque no ano de 1831, Dom Pedro I, ele abre mão do trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Só que Pedro, ele tinha apenas 5 anos de idade. Ele não poderia assumir o trono. Uma criança nem se governa, quem dirá governar um país, né? Então, o que acontece? Pela Constituição, dizia que o Brasil deveria ser governado por regentes até que o Pedro de Alcântara tivesse a maioridade, né? Completasse os 18 anos e assim pudesse se tornar imperador. De 1831 a 1835, o Brasil teve 2 regências trinas, ou seja, formada por 3 pessoas, a regência trina provisória e a regência trina permanente. E aí depois se formou uma regência una, uma única pessoa. E por fim, no ano de 1840, o Pedro de Alcântara tem sua maioridade antecipada, de 18 para 14 anos, e com 14 anos ele é coroado imperador do Brasil, com o nome de Dom Pedro II. Então, o que acontece, né? Em abril de 1831, quando Dom Pedro abre mão do trono, né, e deveria assumir seu filho, que não tinha idade para assumir, como eu já comentei, pela Constituição, deveria se assumir essa regência trina, é estabelecido isso, mas o Congresso, na época, estava em período de recesso, não estava atuando. E aí se decide que vai ter uma regência trina provisória, vai assumir provisoriamente até que o Congresso retome suas atividades. Então, 3 meses depois que as atividades são retomadas, aí sim é eleita uma regência trina permanente. Essa regência permanente, ela era formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos deputados Braulio Muniz e Costa Carvalho. E como ministro da Justiça, assume o padre Diogo Antônio Feijó. Ele, em 1831, institui a Guarda Nacional, que era uma milícia, né, formada por ricos proprietários de terra que contratavam, né, seus empregados para formar um exército particular. E esse exército particular, ele reprimiria os levantes que estavam acontecendo, porque foi uma época que aconteceu vários movimentos, várias rebeliões no Brasil durante esse período. Em 1832, o Feijó, ele tenta dar um golpe e acabar com a regência trina e ele só governar com plenos poderes. Só que essa tentativa de golpe dele é reprimida e ele é forçado a renunciar ao cargo de ministro da Justiça. A abdicação de Dom Pedro I, ela aprofunda divergências entre deputados e entre grupos políticos e acaba surgindo propostas diferentes, propostas políticas para o Brasil. Dentre elas, a gente tem os caramurus ou restauradores, que eles reivindicavam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil. E esse grupo era, em sua maioria, formado por comerciantes portugueses. Só que esse grupo acaba perdendo a força no ano de 1834. Por quê? Com a morte de Dom Pedro I, a principal reivindicação deles não é mais válida. Havia também os liberais moderados, que era formado pela aristocracia rural brasileira. Esse grupo defendia a manutenção da monarquia, da escravidão e também um governo centralizado com sede no Rio de Janeiro. E haviam os liberais exaltados, em sua maioria formado por comerciantes, por representantes da classe média, também alguns militares. Eles já pregavam uma liberdade de imprensa e uma descentralização política com maior autonomia das províncias. No ano de 1834, para atender tanto aos interesses dos liberais moderados quanto dos liberais exaltados, é agregada à Constituição um ato adicional. É como se fosse uma cláusula a mais na Constituição de 1824. Uma dessas emendas autorizava a criação de assembleias legislativas provinciais. Isso atendia aos interesses dos liberais exaltados,
Por quê? Essas assembleias provinciais, elas seriam eleitas através de voto censitário, mas por membros da província, e não um conselho provincial, como existia anteriormente, que era indicado diretamente pelo imperador. Também estabelecia o município neutro do Rio de Janeiro, cujas autoridades seriam escolhidas pelo poder imperial. Então, isso reforça o poder imperial, né, que é uma reivindicação dos liberais moderados. E também o estabelecimento de uma regência una para um mandato de 4 anos. Essa regência una seria eleita pelas assembleias provinciais, ou seja, isso aí agregava os interesses dos dois grupos, porque tanto centralizava o poder nas mãos de uma única pessoa, mas também havia o respaldo das províncias para essa centralização. E em 1835, o Diogo Feijó, que tentou dar o golpe antes para ser regente sozinho, é eleito como regente uno. E durante seu governo, os liberais moderados se dividem entre progressistas, aqueles a favor da manutenção dessas assembleias provinciais, e regressistas, aqueles que estavam querendo acabar com as assembleias provinciais e que voltasse à situação de antes, à centralização, aos conselhos provinciais. E também, durante esse período, houve uma série de rebeliões pelo país. E aí, o Feijó, ele acaba não aguentando a pressão que o cargo demandava e ele renuncia ao cargo. Quem assume provisoriamente é o Araújo Lima, que depois é confirmado em eleição como regente uno. E aí, durante o seu governo, o ministério escolhido por ele toma medidas que foram muito importantes, tem criações que foram importantes para o Brasil, como o Colégio Pedro II, o Arquivo Público Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Entendendo que o ato adicional de 1834 favoreceu, de certa forma, o surgimento desses levantes, pois esse ato adicional dava mais autonomia às províncias, o Araújo Lima propõe uma lei interpretativa do ato adicional. E essa lei interpretativa ela é aprovada pelo Congresso. Através dessa lei interpretativa, a Justiça e a Polícia voltam ao controle do poder central, deixando de ser de controle das assembleias provinciais, centralizando novamente o poder. Só que aí, excluídos cada vez mais desse governo, os progressistas passam a defender a antecipação da maioridade do Dom Pedro II. Eles fundam até o Clube da Maioridade para reivindicar essa antecipação dessa maioridade, o que ocorre em junho de 1840, como ficou conhecido como o golpe da maioridade, pois, pela Constituição, Dom Pedro ele só poderia assumir o trono aos 18 anos. Só que é alterada, é colocada uma alteração nessa lei em que antecipa a maioridade dele para 14 anos. E com 14 anos, Dom Pedro II é coroado imperador do Brasil. Por hoje ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!